Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos vocês. É um prazer imenso estar aqui iniciando esse projeto Civil na Prática. Há muito tempo, o Dr. Rodrigo Alvarez, como a gente estava comentando agora há pouco na live, me chamou, me provocou a iniciar esse projeto Civil na Prática. Então, a gente resolveu, com muito custo, aí, a aderir a isso, porque a gente sabe que pode contribuir com o futuro do direito, com o futuro da advocacia, com futuros defensores públicos também, que queiram aprender mais sobre prática jurídica na área civil e de defesa do consumidor. Bem, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre o projeto, qual que é a ideia dele, me apresentar para quem não me conhece ainda, e depois a gente vai entrar diretamente aí na petição. Eu sou Homero Medeiros, sou defensor público há mais de 10 anos, desde 2009 eu estou na Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. Atualmente eu sou o coordenador do Núcleo Estadual de Defesa do Consumidor e Matéria Civil Residual. Então, nós coordenamos toda a área de defesa do consumidor e civil do Estado de Mato Grosso do Sul. Também atuamos perante a Comissão Nacional de Defesa do Consumidor do CONDEG, que é uma atuação junto à Senacom, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Então, a gente tem uma vasta experiência na área civil e queremos compartilhar isso com vocês. E o que é o projeto Civil na Prática? Só para vocês entenderem. O objetivo aqui não é simplesmente disponibilizar um modelo de petição inicial, porque isso seria muito fácil com uma lista de transmissão ou uma rápida pesquisa no Google. Esse não é o nosso objetivo aqui da comunidade. Nós queremos mesmo formar uma comunidade de Civil na Prática. Para quê? Para discutir a aplicação da teoria jurídica do direito civil e do direito do consumidor à prática forense, à sua advocacia. Nós queremos te ajudar a transformar a sua advocacia tradicional numa advocacia de resultado e de excelência. Então, eu quero ajudar vocês com a minha experiência nisso. Se tiver ruim o áudio, podem me avisar pelo chat aqui, eu vejo que todo mundo está falando boa noite, O Carlos, Margarete, Everton, Clenilza, Jorge, Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui hoje conosco. E peço a vocês que compartilhem também o conteúdo nosso, sigam nossas redes sociais. O nosso trabalho vai ser toda segunda-feira, às 21 horas, horário de Brasília, nós vamos fazer essa aula ao vivo. Além disso, nós vamos alimentar o nosso Instagram, Civil na Prática, @Civil na Prática. Quem não segue, aproveita para seguir lá agora, com conteúdos voltados à aplicação do direito civil à prática forense. Além disso, criamos também um canal no Telegram, tem como vocês seguirem também esse canal. E lá nós postaremos também conteúdos exclusivos, diferentemente do Instagram. Lá no Telegram nós colocaremos mais conteúdos, mais restrito ao pessoal que acompanha nossas aulas aqui semanalmente. Nós queremos trazer não só petições nesses dois canais, tanto o Civil na Prática, no Instagram, quanto o nosso Telegram, nós queremos também trazer decisões judiciais relevantes dos tribunais superiores e de alguns outros estados para comentar, mas não comentar simplesmente a jurisprudência. Falar, o STJ decidiu desse modo, o STF decidiu de outro modo. Não é isso. O papel nosso aqui é focado na prática. Nós queremos pegar esses julgados e trazer para vocês do ponto de vista concreto, na aplicação concreta. O próximo tema, inclusive, eu já vou fazer um spoiler para vocês aqui. Na semana passada, o STJ decidiu sobre a repetição do indébito. Ele entendeu que agora é possível a repetição do indébito sem a comprovação da má-fé. Nós vamos fazer o quê? Explicar isso para vocês. Por que eu não fiz ainda? Porque nós estamos esperando a publicação do inteiro teor do julgado. Isso foi decidido na quarta-feira, divulgado pelo Conjuro e pelo Migalhas. Nem o próprio STJ, a sua comunicação, divulgou isso. Nós gostamos de ler o inteiro teor do julgado, para pegar a essência dele e ensinar vocês na prática como aplicar aquilo concretamente. Então, nós vamos ensinar vocês sobre a repetição do indébito no consumidor, que é uma virada de jurisprudência aí no STJ. Tá. Então, esses são os canais que nós vamos comunicar com vocês aqui. A vantagem da gente fazer aqui, por esse sistema fechado, é que tem como a gente fazer interação, e a ideia, mais para frente também, é a gente possibilitar vocês a fazerem perguntas por vídeo. Essa plataforma aqui nos permite interagir, inclusive, com perguntas via vídeo. Então, com o tempo, a gente vai evoluindo o sistema de aulas para a gente ter uma interação mais em tempo real, mais precisa, para a gente conversar com vocês, tá? E na aula de hoje, para a gente não alongar muito, eu quero falar com vocês sobre o seguinte. Tudo na vida a gente tem que começar da base. A gente não consegue começar do telhado, assim como uma casa a gente consegue começar do telhado. O prédio a gente não começa do último andar. A gente começa lá da fundação, do seu alicerce. E esse é o grande objetivo. E eu estou fazendo isso com vocês porque foi isso que eu fiz na minha vida.
Eu atuo no direito civil e no direito do consumidor desde o início da carreira. Mas veio o Código de Processo Civil de 2015. Eu nem chamo de novo Código de Processo Civil, porque já tem 5 anos de vigência, praticamente, né? Então, o que eu fiz? Eu resetei a minha vida, eu zerei minha vida prática jurídica de 2015 para cá. Com a entrada em vigor do CPC, o que eu fiz? Eu construí um esqueleto, eu chamo de exoesqueleto da petição inicial, esse é o título da nossa aula de hoje, exoesqueleto da petição inicial no processo de conhecimento. Eu zerei. Então, toda a petição inicial que eu for construir com vocês vai partir disso. E eu fazia isso também na prática. Então, toda a petição inicial que eu construí na Defensoria Pública pós 2015, eu passei a peticionar ela a partir dessa estrutura, desse elemento base que eu montei, que é a estrutura formal de uma petição inicial do procedimento comum. E eu vou fazer isso com vocês também quando a gente for falar de juizado especial, porque a prática civil não é só na justiça comum, ela envolve juizado especial também. Nós vamos falar dentro do procedimento comum, nós vamos falar também na execução e vamos falar de recurso. Então, a minha ideia com vocês, a gente sempre, quando for iniciar um procedimento, é entrar a partir desse esqueleto. Porque aí você que não está familiarizado com o processo civil ainda, não tem familiaridade com a prática, você já começa pelo menos com a sua estrutura montada. Você vai ter que pegar só o direito material e fazer a concatenação com os fatos. Isso facilita muito o seu dia a dia e evita erros, porque às vezes a gente pega modelo, e esse é o grande problema do modelo. A gente pega um modelo na internet e vai copiando. E quando a gente vai copiando, acaba que coloca partes daquela petição que são inaplicáveis para aquele caso concreto. E isso tira o crédito do trabalho do advogado, do defensor público, no seu dia a dia com o judiciário. Nós, defensores públicos, com mais razão, nós lidamos diariamente com o mesmo juiz aí, às vezes anos. Então é muito ruim um trabalho que é desqualificado. Então esse é o objetivo, a gente pegar essa estrutura, esse exoesqueleto, e a partir dele construir as nossas iniciais aqui todas as segundas-feiras, tá? Eu vou compartilhar com vocês, para a gente começar a comentar a petição com vocês. A primeira coisa que a gente quer comentar com vocês é quebrar a lógica tradicional. É a primeira coisa, né? Como eu anunciei aí a vocês no início, o objetivo é sair da advocacia tradicional e entrar na advocacia 4.0. A primeira coisa, antes do CPC de 2015, nós falamos, né, no vocativo, isso aqui é um vocativo que eu estou direcionando a alguém, ao juiz, né? E como é que a gente tratava isso no CPC antes de 2015? Normalmente a gente tinha um excesso de pronomes de tratamento. A gente falava, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. O excelentíssimo senhor doutor já é muito, né? Nós temos ali 3 pronomes de tratamento para uma mesma pessoa, né? Graças a Deus, o Código de 2015 ele veio a modificar isso. Ele modificou. Por quê? Quando a gente vai analisar o artigo 319 do Código de Processo Civil, ele vem falar que a petição inicial ela é dirigida ao juízo. O CPC de 73, ele falava a petição inicial é dirigida ao juiz. Então ela modificou isso. Por quê? Ela tirou o caráter subjetivo do vocativo. Ela está falando, olha, que quem tem a competência é o juízo. O juízo é o órgão jurisdicional competente para tramitar aquela ação. Então eu vou tratar as minhas petições iniciais do Avante como ao juízo da tal vara, porque eu não sei a distribuição inicial. Por que eu coloco aqui da vara tal? Até para as pessoas, né, que não têm a mínima noção prática compreenderem. O objetivo é do zero, a gente chegar a uma construção de uma petição de excelência do zero. Então, a primeira coisa, o vocativo vai ser agora ao juízo, não vai ser ao excelentíssimo senhor doutor juiz. Ah, mas eu entendo que tem que ser isso. Aí é uma questão de estilística, tá? Não estou falando aqui que está proibido fazer. É mais técnico falar juízo, mas não está proibido falar excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Mas fica muito feio. O juiz não quer puxação de saco, ele quer uma petição de qualidade. Então, se você ainda insistir naquele modelo tradicional, diminua pelo menos os pronomes de tratamento. Excelentíssimo senhor juiz, tá de bom tamanho, mas a gente recomenda que a petição seja direcionada como ao juízo. O juiz que é atualizado, que está com a base no CPC de 2015, ele vai verificar, opa, peraí, esse advogado aqui ele já está atualizado, então já abre o alerta ali para o juiz, olha, eu não estou lendo uma petição antiga e desatualizada, primeira coisa, e a gente tem que chamar a atenção do juiz. Para as pessoas entenderem, nós temos no judiciário varas, né, de várias competências. Numa comarca pequena, de primeira entrância, normalmente nós temos uma vara única ali, com uma competência múltipla em vários assuntos. Então eu vou simplesmente fazer ao juízo da vara única da comarca, da cidade tal, do estado tal ali, no
a unidade da federação. Ou, caso eu tenha mais de uma vara com a mesma competência, aí eu vou ter que deixar isso em branco, né? Ao juízo da vara da comarca de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Por que a gente usa os 2 pontos, né? Provavelmente alguém aí vai perguntar isso, e isso é muito particular meu, tá? É difícil vocês verificarem petições iniciais que usam os 2 pontos ali após o direcionamento da peça. Por que há os 2 pontos ali? Aquilo ali é um vocativo. Se a gente for buscar na língua portuguesa o vocativo, ele é sempre seguido de vírgula ou 2 pontos. Por isso que eu uso ali os 2 pontos para indicar o meu vocativo, tá? É uma questão de respeito à língua portuguesa. Mas a prática consolidada é que, como se não tivesse nada ali, é só ao juízo, ao excelentíssimo senhor juiz, tá? Só para vocês entenderem ali por que a gente usa os 2 pontos e ter a justificativa técnica para isso. Vocês entenderam bem essa parte aqui do juízo, tá? Por que a gente usa? E não fiquem preocupados, tá? Quando a gente for entrar nas ações concretas e reais, a questão da competência a gente vai explicar a vocês, tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes da competência de cada juízo, porque a gente vai ter que analisar a causa concreta, tá? A gente está ensinando aqui só o vocativo. Então, isso aqui mudaria de acordo com a competência do juízo, e a gente vai explicar isso nas próximas aulas para vocês, tá? Um outro ponto que a gente coloca como estrutura pilar da nossa petição inicial, a prioridade de tramitação. E o que eu fiz aqui para deixar mastigadinho para vocês, tá? Eu coloquei já quais são as hipóteses, deixei como comentário aqui para vocês qual que é a fonte normativa, que é o 1048 do CPC, tá? Se vocês quiserem consultar lá, tá lá. Mas eu já listei para vocês quais são, né, as hipóteses que a gente tem aqui no 1048. Nós temos pessoa idosa, acima de 60 anos, nós temos as pessoas que têm doença grave, e aí eu já listei essas doenças aqui que estão previstas na legislação, e além disso, nós temos a vítima de violência doméstica, e tem mais um. Muitos vão perguntar, olha, Homero, você esqueceu de colocar aí os procedimentos aplicáveis ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu não esqueci. Está lá no 1048 também. Mas é porque lá fala prioridade de tramitação aos procedimentos do ECA. Nós não vamos estudar aqui ações cíveis voltadas à defesa, né, da criança e do adolescente lá no ECA. Então, nós vamos pautar aqui no direito civil e no direito do consumidor. Por isso que a gente não tem a prioridade aqui de criança e adolescente. Tá? Só para vocês entenderem aqui. Então, o que eu faço na prática? Eu já deixo isso aqui pronto. Eu tenho uma situação de pessoa idosa. Eu vou lá e tiro, só deixo essa pessoa idosa aqui como qualificação, para facilitar a minha inicial, para eu não esquecer quais são as hipóteses. Ou, é doença grave. Eu tiro qual é as demais hipóteses e deixo ali só a doença grave e a doença respectiva. O que eu faço aqui? Eu coloco entre parênteses. Tá? Só para vocês entenderem. Deixo aqui entre parênteses. E a última hipótese, que é a vítima de violência doméstica e familiar. E aí vem um detalhe importante que a gente precisa compreender, né? Como eu falei, a gente tem que aprender o modelo do zero. Aqui, quando eu falo prioridade de tramitação, não basta eu falar. Eu tenho que comprovar que essa pessoa tem prioridade de tramitação. A pessoa idosa é fácil. Os documentos pessoais dela já vai provar que ela tem uma prioridade de tramitação. Mas no caso de doença grave e vítima de violência doméstica e familiar, eu vou ter que instruir a minha petição inicial com a prova dessa circunstância que eu estou afirmando aqui na petição inicial. Então, não posso esquecer disso, porque senão o juiz pode até falar para você emendar a sua petição inicial. E se tem uma coisa desagradável, é você receber um despacho do juiz emendando sua inicial. Lógico que a gente tem emendas por mero capricho do judiciário, temos sim, a gente vai falar dela mais à frente, mas também tem aquela emenda porque você errou tecnicamente. E quando você erra tecnicamente, é ruim isso para você como advogado, porque às vezes seu cliente vai verificar que seu processo não andou de forma adequada como deveria por uma falha técnica sua, então a gente tem que ter esse cuidado, essa cautela. Por isso que eu falei lá na live no Instagram da importância da advocacia orgânica, a gente se prender aos detalhes. A gente fazer advocacia de massa, a gente recorre diretamente ao erro. Na defensoria pública, que a gente lida com um número volumoso de ações, a gente tem que redobrar a atenção. É muito mais complexo. Então,
eu peço a vocês que vão fazer essa advocacia que tentem fazer de forma orgânica. Lógico que a gente vai ter situações concretas que a gente vai poder fazer réplicas de conteúdos, mas sempre com esse cuidado de revisar o conteúdo antes de distribuir ao judiciário. Tá? Passada a prioridade de tramitação, eu vou falar para vocês sobre essa parte chave da petição inicial, que é a qualificação das partes e o seu, né, direcionamento aqui. Eu deixei para vocês aqui organizado do modo como o Código de Processo Civil coloca para a gente, na sequência precisa do código. Então, o que eu preciso indicar de qualificação da parte? Eu preciso colocar o nome e o prenome, né, das pessoas. Aqui, até para facilitar, eu posso deixar vocês só nome completo, até para as pessoas ficar mais claro isso. Né? Ó. Nome completo da parte ré. O estado civil, e aqui abro parênteses para dizer a vocês, a gente tem que falar de solteiro, casado, viúvo, divorciado, e a novidade do CPC, eu tenho que declarar o estado civil convivente. O Código de Processo Civil, ele nos pede, né, como requisito lá da petição inicial, a declaração do estado civil da pessoa. Então, se eu tenho uma pessoa que ela, né, na entrevista ali, ele fala que é solteiro, eu tenho como advogado de ter a perspicácia de perguntar, mas você tem união estável com alguém? Você convive com alguém? Eu vou ter que ter essa perspicácia na entrevista de fazer essa pergunta para que minha petição inicial seja alimentada de modo correto. Tá? Eu vou ter que colocar a profissão, o CPF, o RG eu coloquei aqui para vocês, porque isso é uma prática forense consolidada. E o sistema de cadastramento de processo da Justiça normalmente pedem esse documento. Mas o CPC, se vocês correrem lá no 319, ele vai dizer nada sobre isso. Não tem a previsão expressa no CPC sobre a necessidade de se informar o RG da pessoa. Tá? Além disso, eu tenho que indicar o domicílio e a residência dessa pessoa de forma detalhada, para que as comunicações processuais cheguem a contento. Eu tenho responsabilidade como advogado de informar isso. E esse último ponto, que é a novidade do CPC de 2015, que é o endereço eletrônico da parte. Esse endereço eletrônico, para a advocacia, é importante você insistir com o seu cliente que tenha esse cadastro. Tá? Agora, na defensoria, ou uma situação de uma pessoa muito pobre, vulnerável, eu não tenho como fazer essa exigência. Então, eu vou ter que explicar para o juiz por que eu não estou informando aquele endereço eletrônico. Não que na prática todo juiz vai mandar você emendar a inicial para informar o endereço eletrônico. Mas pode ter um juiz que é detalhista e te mande emendar a inicial. Tá? Então eu preciso, pelo menos, já me adiantar e colocar uma nota de rodapé aqui, né, indicando para o juiz, olha, deixa de informar o endereço eletrônico da parte, pois ela não possui. Ninguém é obrigado a ter e-mail. Eu sou um analfabeto digital, por exemplo, vamos assim explicar. Eu não sou obrigado a ter um e-mail, então eu posso informar. E isso não pode constituir obstáculo ao acesso à justiça. O próprio código dá limite, né, para a gente trabalhar com isso. E aí, por ser o advogado, no caso, quem vai fazer concurso, né, a Defensoria Pública, por ser o defensor público, mas aqui o nosso foco é para a advocacia, por ser o advogado. E aqui, como a gente coloca advogado, como o texto aqui já é muito grande, para a gente evitar mais informações, a gente coloca como nota de rodapé, conforme procuração anexa. Para não falar aqui no próprio texto escrito, que já está longo, que tem procuração. Que receberá as intimações do seu escritório situado na rua tal e o endereço eletrônico. Essa informação aqui é essencial. O advogado tem que declinar o endereço onde vai receber as comunicações processuais. E a gente vai agora direcionar isso ao juiz. Então, a pessoa tal, já qualificada, ela vem perante quem? Esse juízo. Às vezes a gente pega a petição que fala do juízo aqui em cima, mas ela esquece de colocar aqui também. Aí ela coloca senhor juiz, excelentíssimo juiz, perante ínclito juiz. Aqui também é juízo. Quem é competente é o juiz, é o órgão jurisdicional. Vem propor, pelo procedimento comum, aí a gente coloca o fundamento aqui, 318 e seguinte do CPC, ação de conhecimento. Eu vou entrar nesse detalhe aqui com vocês só para explicar como é que a gente trabalha aqui. Tá? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar de nome de ação judicial. Ação judicial tem nome? A prática forense já consolidou que existe um nome, né? Ação de uso capião, ação de indenização, isso está consolidado na prática forense. Então não é errado
falar ação de uso capião, ação de indenização, ação de execução. Não é errado, tá? Mas se a gente for pegar do ponto de vista técnico, a ação não tem nome. A ação ela é de conhecimento ou ela é ação de execução. E antigamente a ação era cautelar, quando a gente tinha um procedimento específico. Então, a ação é de conhecimento. Ela vai dar um provimento jurisdicional de conhecimento. O pedido meu, que é uso capião, que é a indenização. Então, o que eu faço aqui na prática? Eu entro com ação de conhecimento com um pedido de quê? De declaração de uso capião. Ou eu posso colocar, né, caso minha ação com pedido de indenização por danos morais e materiais. Então, é o meu pedido que define a minha ação. Então, eu sempre trabalho com essa ideia de ação de conhecimento com pedido de indenização. Isso aqui é uma questão de estilística também, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem continuar trabalhando com ação de uso capião, eu prefiro assim, que chama a atenção do juiz, força ele a ler minha petição inicial, isso ajuda um pouco, tá? E foge do padrão comum que as pessoas utilizam no dia a dia forense. Tá? A gente tem que ser diferente na advocacia. E aí eu venho para a qualificação da parte adversa, da parte ré. Nome completo da parte ré. Aí volta a mesma coisa. Estado civil, os mesmos dados pessoais. E aqui eu dividi para vocês em duas situações. Primeiro, aqui nessa primeira parte, a gente está colocando para vocês o nome completo da parte ré quando é pessoa física, tá? E a gente está colocando para vocês aqui a pessoa jurídica. E eu vou primeiro explicar um pouquinho aqui da parte da pessoa física para vocês entenderem. Nem sempre eu consigo todos esses dados aqui da pessoa física. Da parte ré, às vezes ela dificulta, ela se oculta. Nós temos ações, né, difíceis, por exemplo, no caso de fraudes, estelionatos, que eu tento identificar a parte ré, eu não consigo. Então eu não vou conseguir identificar tudo isso aqui. Então o que a gente faz na prática? A gente coloca os dados que a gente tem e suprime os demais. Eu não tenho, não possuo, certo? Eu coloco simplesmente, tá, a nota de rodapé e vou explicar ao juiz. Quando são poucos dados, a gente coloca aqui, como consignar que não foi possível indicar todos os dados da parte demandada. No entanto, os elementos indicados nesta exordial são suficientes para permitir a citação. Essa nota de rodapé, eu utilizo ela quando eu tenho dados mínimos para identificar a parte ré. Porém, quando eu não tenho todos os dados, aí eu vou ter que fazer uma outra situação. E eu vou explicar para vocês nos tópicos seguintes, tá? Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Por exemplo, com qualificação ignorada. Tá? Esse é o trabalho que a gente faz no dia a dia. Tá? E lá na frente a gente explica isso para o juiz num tópico específico por isso. Tá? Então, quando eu não tenho os dados, eu vou deixar simplesmente com qualificação ignorada. Coloco o nome completo e coloco a qualificação ignorada. Tá? Se eu tenho parcialmente dos dados, eu vou simplesmente colocar os dados que eu tenho e deixar essa nota de rodapé. Agora, quando é uma pessoa jurídica, né, eu vou colocar o nome da sociedade empresária, que ela é uma pessoa jurídica de direito privado ou de direito público, inscrita no CNPJ tal, e a sede dela para comunicação. Se eu tiver o endereço dela, é excelente, não é bom não, é excelente. E vocês vão entender isso quando a gente chegar lá nos requerimentos, porque isso aqui é uma forma de facilitar a citação. Tá? Pelos fatos e fundamentos seguintes. E aí vem a estrutura. Daqui para frente, cada advogado acaba trabalhando de uma forma. Né? A gente não pode falar que existe uma receita do bolo pronta e acabada para se estruturar uma petição inicial. A gente tem alguns elementos direcionados pelo CPC, mas a estilística ela é livre para cada um. Então, a gente pensando numa advocacia privada, o que eu tenho que trazer primeiro para o juiz para ele continuar lendo minha petição inicial? Que aquela pessoa é hipossuficiente, que ela tem direito à gratuidade da justiça. Então, por que a gente coloca aqui a gratuidade de justiça no primeiro ponto da inicial? Porque senão o juiz vai mandar emendar para apresentar documentos ou informações comprobatórias mínimas para isso. A gente tem que pensar, na hora de peticionar, sempre do outro lado. E aí eu vejo um detalhe que vem da minha expertise prática também. Além de ter sido ser defensor público atualmente, eu fui, por 2 anos, assessor de juiz. Então, eu ficava nos gabinetes diariamente despachando petições iniciais, fazendo decisões e sentenças para a magistratura. Então, eu tive essa vivência de mais de 2 anos para isso. Então, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente olha na petição são as questões formais.
Se ela não trouxe nada, a primeira coisa é manda emendar inicial. É um desafogo para o judiciário. Infelizmente, essa é a prática. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para o juiz que eu tenho direito à gratuidade de justiça. E aí, mostrando isso, ele vai passar a caminhar na análise da minha petição inicial, que é o primeiro filtro dele, é a gratuidade. Então, aqui pode ser muito objetivo, é um tópico muito sucinto. A parte autora é pessoa economicamente necessitada, a ponto de não ser possível custear despesas processuais sem que ocorra o prejuízo do seu sustento e de sua família. Isso por quê? Aí é importante a gente entrar na parte concreta, tá? Não basta simplesmente falar isso. Por mais que o Código de Processo Civil ele traga dispositivo falando que a mera declaração da pessoa física, da pessoa natural, traga consigo a presunção de hipossuficiência, o que acontece na prática no judiciário? Aí por isso que é importante a gente conhecer a prática. Os juízes, eles não mais acreditam nisso, infelizmente. Eles normalmente pedem para que você traga elementos concretos para isso. E aí ele vai buscar na sua rede social. Aqui a gente já se deparou com juízes que buscam na rede social, que buscam no seu Facebook, seu Instagram. Ele faz buscas internas no sistema para verificar se realmente aquela mera declaração é consistente. E se não é consistente, o que ele vai fazer? Mandar você justificar ali e apresentar comprovantes de que realmente faz jus à gratuidade de justiça. Tá? Então é importante a gente, pelo menos, materializar essa informação mínima aqui. Né? Ó, eu recebo apenas R$ 1.000 e tantos e meu cônjuge está atualmente desempregado, ou ele recebe uma renda X, consoante e comprovantes inclusos nesta exordial. Com efeito, a imposição do pagamento das despesas processuais ao autor se transformará em verdadeira negativa de acesso à justiça. Assim, é imperiosa a concessão integral da gratuidade de justiça, em especial pela presunção estabelecida pelo artigo 99, parágrafo 3º do CPC, que eu mencionei para vocês. E aqui, pessoal, vale destacar aqui, para efeito prático, mas isso nas petições concretas a gente vai ter essa oportunidade de explicar para vocês, a gratuidade de justiça no CPC de 2015, ela deu uma revolucionada. E é bom a gente estudar isso aí. Tá? A gratuidade de justiça ela pode ser parcial. Então, eu, como advogado, vendo aquela situação concreta, o que meu cliente tem recurso suficiente para custear as despesas do processo, vale a pena eu insistir, sabendo que realmente eu não tenho a mínima chance, tá? Isso é bom, tá claro, que eu tenho a mínima chance de ganhar a gratuidade integral. Mas eu posso pedir a gratuidade parcial e o parcelamento das despesas processuais. Então, eu abro um tópico explicando, ó, estou com a renda assim, estou com dificuldade financeira, e aí, juiz, eu quero que você me conceda o parcelamento do pagamento das despesas processuais. Então, isso viabiliza também aqui na petição inicial. É importante vocês trabalharem com isso. E quando for o caso concreto, quando for trabalhar com superendividamento, por exemplo, eu vou trazer essa questão para vocês aqui. Tá? Quando eu falei aqui em cima sobre a qualificação da parte ré quando eu não tenho os dados, esse ponto aqui está linkado diretamente com o meu tópico 2 da petição inicial. Esse tópico aqui, ele não é um tópico obrigatório em toda a petição inicial. Pelo contrário, eu só vou utilizar esse tópico aqui quando eu não tiver elementos. A gente tem que sempre lembrar, a petição inicial tem que ser enxuta, objetiva. Então, esse tópico aqui eu só vou utilizar quando realmente eu não tiver dados mínimos para isso. E aí vem um spoiler da aula subsequente, da próxima aula, até como foi, né, foi um desafio proposto ali pelo Dr. Rodrigo Alvarez, a gente vai falar na próxima aula sobre aquelas hipóteses de fraude via WhatsApp, via OLX, que a gente transfere o dinheiro para o estelionatário, e aí a gente tem que buscar a tutela jurisdicional para tentar reaver esse dinheiro. E normalmente nessas fraudes a gente só tem o quê? O nome da parte e os dados bancários dela, a agência e conta, porque normalmente a gente faz a transferência para aquele dinheiro, para aquela conta, na intenção de ajudar um parente ou um amigo que a gente conhece na rede social. Então a gente só tem isso. Então o que a gente faz aqui? A gente ensina vocês a obter dados da parte adversa. O judiciário não pode fechar as portas para aquela pessoa que vai litigar contra alguém que eu não tenho todas as informações. O CPC ele me dá margem para exigir do juiz diligências para que minha inicial seja recebida e tramite o processo regularmente. Infelizmente, não é todo juiz que gosta disso aqui, não. Às vezes a gente tem que ensinar isso mesmo, tá? Então eu vou ter que explicar isso com o juiz. A parte autora não é possível indicar todos os dados do requeridos, né, só o nome completo, já que no presente caso a autora foi vítima de um estelionato. A gente deixa isso em vermelho para vocês contextualizarem com um caso concreto, o que naturalmente faz com que os seus praticantes tentem ao máximo ocultar sua identificação. Os seus praticantes tentem ao máximo ocultar sua identificação.
O único elemento que possui para perfeita individualização da parte demandada é o seu nome, pois este consta do extrato anexo como sendo o destinatário beneficiário das transferências de crédito indevidamente realizadas. Esse é um contexto da ação, né, de fraude. Mas a gente tem outras situações também que, às vezes, o locador, o locatário, faz um contrato rápido, ele só coloca o nome completo e o inquilino some, né, da locação. Ele abandona o imóvel e some. Eu vou querer cobrar ele também dali, eu vou ter como buscar esses dados se eu, às vezes, tem algum outro elemento para diligenciar. Aí, neste caso, exigir que a parte autora apresente todos os elementos inviabiliza o acesso à justiça, uma vez que não tem poderes para requerer à instituição financeira. Aí aqui a gente pode trocar, né, requerer ao Infojude ou Bacenjude informações pessoais do requerido. Tá? Isso aqui vai depender do caso a caso, sendo que ao Poder Judiciário é perfeitamente possível e cabível tal medida. E aí a gente traz um julgado. E a gente já começa a explicar aqui sobre jurisprudência, um pouquinho para vocês. A gente tem que tentar trazer o mínimo possível de elementos externos, que eu falo, doutrina e jurisprudência. Lógico que a gente tem que citar, enriquecer a petição inicial, mas citar o mínimo possível. Esse caso aqui, por exemplo, o ideal era trazer uma posição do STJ, mas o STJ não tem nenhuma posição sobre essa questão. Se vocês pesquisarem lá o 319, parágrafo 1º CPC, que dá poderes e direito ao autor para exigir do juiz a diligência, não tem nenhum debate sobre isso no STJ. Então a gente achou esse julgado de Minas, é o julgado mais atualizado sobre a temática, tá? Para trazer para vocês aqui. Não precisa trazer 3, 4 julgados nesse sentido, não. Tá? Se for necessário, num agravo, alguma situação, aí a gente tem que explorar mais um pouco a jurisprudência do próprio tribunal, mas na petição inicial não é bom não, porque ela fica muito longa. Tá? Assim, com base no parágrafo 1º e 3º do 319 do CPC, requer que seja recebido inicial com a requisição pelo juiz junto ao, aí pode ser ao Infojude, Bacenjude ou banco dos dados pessoais da parte requerida. Isso funciona muito na prática. Tá? Quando eu não tenho esses dados mínimos, se eu ajuizar sem explicar isso ao juiz, ele vai mandar o emendar inicial. Tá? É muito importante isso. Tá? E isso é muito utilizado na Defensoria Pública, principalmente porque nas locações da Defensoria Pública, nesses casos de fraude, o inquilino some. Ele faz uma locação, um contrato mínimo ali, e ele some. Às vezes a pessoa tem só o dado bancário que ele recebia o pagamento daquele aluguel. E com isso, às vezes, a gente consegue informações para realizar a citação. E aí a gente passa para a estrutura mesmo da própria petição inicial, que é a fundamentação dela, que é o requisito lá do CPC. O CPC no 319 fala que a parte autora tem que trazer os fundamentos fáticos e jurídicos da petição inicial. E como a gente aqui está trabalhando hoje com o exoesqueleto da petição inicial, a gente não vai narrar os fatos propriamente ditos, porque isso a gente vai fazer nas próximas aulas com os casos concretos que a gente vai trazer para vocês. A gente está trazendo aqui que eu tenho que descrever isso para o juiz, eu tenho que narrar os fatos, e aqui vem a dica da parte fática. O que a gente precisa aqui? A parte fática é a parte mais rica da petição inicial. Por que eu falo isso? Porque nos gabinetes, infelizmente, há o hábito, em razão do grande volume, de se ler muito só fato e pedido. Então, se eu fizer um fato pobre, sem detalhes e minúcias, linkando esses fatos com as minhas provas que eu estou instruindo da minha petição inicial, eu corro um sério risco de ter insucesso na demanda. Então, aqui, nas próximas aulas, a gente vai ensinar vocês a concatenar esses fatos, tá? Narrando detalhadamente ali a pretensão, qual foi o litígio que surgiu ali, né? Por exemplo, numa situação de revisão de contrato bancário. Eu vou explicar para o juiz qual foi o contrato bancário que eu fiz, a data, a natureza daquele contrato bancário, quais foram os juros praticados. Então, eu vou ter que detalhar uma relação, por exemplo, de indenização por negativação indevida. Eu vou ter que explicar para o juiz, olha, no dia tal, eu descobri, através de uma compra na internet, que meu nome estava negativado no órgão SPC ou Serasa. Em decorrência disso, eu não consegui concluir a transação que eu estava almejando naquele momento, conforme comprovante do anexo 1. Ao analisar a situação desse documento, verificou-se que essa inscrição ela é indevida. E é indevida por quê? Eu tenho que explicar para o juiz por que aquela inscrição é indevida. Aí eu posso ter uma inscrição indevida porque eu já paguei aquela dívida, ou eu posso ter uma situação em que aquela dívida eu nunca contraí, numa ação que eu vou pedir a declaração de inexistência do negócio jurídico. Então eu vou ter que concatenar muito bem esses fatos. Isso é muito importante. Isso é um grande ponto de sucesso da petição inicial.
E eu explico para o juiz, tendo em vista que restou impossível a solução extrajudicial do litígio, é necessária a intervenção do Estado juiz para que os direitos vindicados nesta inicial sejam respeitados pela parte requerida. Eu sempre fecho aqui a parte fática, eu gosto de explicar isso para vocês, eu narro os fatos e eu explico para o juiz que eu tentei a solução extrajudicial. E mais do que explicar, é importante a gente demonstrar para o judiciário que a gente tentou a solução extrajudicial do litígio. Hoje nós vivemos um momento em que se dá muito crédito à chamada justiça multiportas, que ela tem uma série de acessos à justiça. Não é só o judiciário declarar ali o direito, né? Ele concatenar e julgar um caso. Eu tenho mecanismos extrajudiciais, eu tenho o tribunal de arbitragem, eu tenho câmaras de conciliação extrajudicial, eu tenho a solução praticada pelo próprio advogado, que ele pode fazer um acordo com natureza de título extrajudicial. Então é importante trazer isso, porque isso vai ter um reflexo muito grande lá naquela ação que a gente vai falar de desvio produtivo do consumidor, que é um dos assuntos que a gente vai tratar com vocês aqui também, tá? Então eu preciso provar para o juiz que eu tentei a solução extrajudicial. O juiz vai olhar minha petição com outros olhos. Olha, peraí, esse advogado não está aqui simplesmente para buscar uma ação de indenização. Ele tentou resolver o problema na esfera administrativa. Isso mostra a riqueza do seu trabalho, que você é um advogado que se preocupa com a solução do caso. Isso é muito importante hoje, na época de massificação de litígios. Aquele advogado que não busca a mínima solução extrajudicial, ele acaba sendo mal visto pelo juiz, porque ele está soterrado de processo. E aí a gente está mostrando para o juiz, olha, juiz, eu tentei resolver o problema aqui fora, mas infelizmente a parte ré não quis. E aí eu transfiro para a parte ré a carga negativa da causa. Isso é muito importante aqui, na concatenação dos fatos da minha petição inicial. E feito isso, eu vou entrar na fundamentação jurídica. Eu tenho a pergunta da Vera aqui também, se vai ser disponibilizado. Esse material dessa aula a gente vai disponibilizar sim, tá? Por isso que é importante todos entrarem no nosso canal do Telegram, porque os conteúdos vão ser disponibilizados todos por lá, tá? A gente vai tentar criar essa disponibilização semanal lá para vocês. Então a gente entra aqui na parte da fundamentação jurídica, tá? Aqui é um outro ponto que a gente tem que ter estratégia na hora de argumentar, tá? Eu estou colocando de modo muito simples e objetivo aqui para vocês entenderem que tem que ter a fundamentação jurídica, tá? Mas isso a gente vai explorar caso a caso, nos casos concretos, para vocês entenderem como fazer isso na prática mesmo. Mas o que eu quero deixar de recado, de lição para vocês aqui hoje, da parte da fundamentação jurídica? O que eu tenho que fazer? Não é simplesmente transcrever a pergunta, a parte do dispositivo legal. Tá? Eu não tenho que pegar, por exemplo, o Código Civil fixa que, aí vem, transcrevo a literalidade da legislação. O que a gente precisa ter em mente? Primeiro, o juiz, ele conhece o direito. Tá? Embora a gente tenha situações excepcionais que a pessoa esteja desatualizada, mas a gente não pode partir dessa premissa. Porque se a gente pega um juiz que está atualizado e a gente tem uma petição enfadonha, ele vai pular essa parte da sua petição inicial. Então a gente tem que ter estratégia, trazer isso aqui de fundamentação com objetividade e precisão, para chamar a atenção do juiz. Então eu vou falar, o código fixa o quê? Mas eu não vou transcrever o dispositivo, eu vou até citar esse dispositivo, o artigo tal. O código fixa no artigo tal, aí coloco entre parênteses, e eu vou concatenar a informação do texto da lei com o meu caso concreto. Então eu vou fazer uma paráfrase. É importante isso, não é transcrever a literalidade. Transcrever a literalidade qualquer pessoa faz. Então é importante a gente explicar para o juiz já aqui o que o código diz e o que isso tem a ver com o meu caso concreto. Então vou fazer essa concatenação. Isso é importante. E aí eu vou passando a explorar esse diálogo, lei e caso concreto, fazendo isso. E aí a gente tem que fazer essa concatenação para explicar, porque não é só trazer dispositivo. E mais, tá? O que a gente tem que começar a criar essa cultura? Então, assim, a gente tem que começar a criar cultura, porque, assim, doutrina é importante, mas eu não tenho que aqui ensinar o juiz conceitos jurídicos, né? Eu não tenho que explicar para o juiz, né, essa conceituação que a doutrina faz. Nós temos doutrina hoje no Brasil e no mundo para tudo quanto é gosto. Então, o que nossa petição inicial ela tem que focar? Ela tem que focar o que a legislação diz e o que os tribunais dizem. Porque hoje a gente vive uma era de precedentes. Doutrina é importante,
Mas em segundo plano, ou último plano, na verdade. A gente trabalhar sempre com a ideia lei e jurisprudência. Porque é isso que se aplica hoje no Brasil. O judiciário está muito focado nisso. O juiz não quer que sua sentença seja reformada. Agora, numa situação em que eu não tenho condições de citar nenhum precedente, nenhuma jurisprudência, nenhum julgado isolado, aí eu vou ter que me recorrer, né, me socorrer da doutrina. Então, eu preciso ter essa clareza de que eu não preciso encher com 3, 4 doutrinas aqui. Talvez, numa situação de conceito jurídico indeterminado, né, uma norma aberta, eu trazer uma explicação disso, como nota de rodapé, vale a pena. Mas tentar focar nisso. O juiz, ele quer objetividade na sua peça. Porque senão ele vai pular, ele vai ler fato e pedido. E você precisa chamar a atenção dele para a sua leitura. Tá? E aí, talvez, a gente pode trazer aqui também, que é importante, a questão dos enunciados, que é uma espécie de jurisprudência mesclada com doutrina. O Conselho da Justiça Federal tem enunciados de direito civil, nós temos enunciados do FONAGE, nós temos enunciado do Fórum Permanente de Processualistas Civis, temos uma série de enunciados que a gente vai comentar com vocês aí ao longo, né, desse projeto ali no Telegram, no Instagram, para vocês conhecerem esses mecanismos, que é muito mais valioso e poderoso numa petição inicial do que uma doutrina. Porque um enunciado, ele sai de uma construção, de um debate. A doutrina, às vezes, é uma posição isolada de um doutrinador. Então, isso é complicado. Então, vamos tentar focar nisso. Tá? Então, a minha construção de estrutura é fundamento fático e fundamento jurídico. Mas eu tenho 2 fundamentos fáticos e 2 fundamentos jurídicos. Eu vou estruturar em tópicos. Eu tenho que ter neura de clareza. Tentar ser claro na petição inicial. Então, para o fundamento aqui da nulidade do contrato, eu vou abrir um tópico específico. Mas eu vou falar também da repetição do indébito. Eu abro outro tópico específico. Para a minha petição ficar mais fácil de se estudar. Tá? Então, eu tenho o fundamento 2, eu vou estruturar esse fundamento 2. Tá? Mas aqui, hoje, o objetivo é o esqueleto da petição inicial. E outro tópico do esqueleto de toda petição inicial que a gente precisa ter em mente é a necessidade ou não de inversão do ônus da prova. Então, o que eu estou tentando fazer para vocês aqui? Facilitar. Eu mastiguei aqui a inversão do ônus da prova na relação de consumo, do Código de Defesa do Consumidor, que é um direito básico do consumidor, e também mastiguei para vocês aqui embaixo, e eu vou explicar mais um pouco para vocês, quando a relação não é consumerista. Então, eu estou trazendo a possibilidade de inversão do ônus da prova nas 2 searas, cível e consumerista. Tá? Só para vocês entenderem aqui a parte consumerista, eu vou usar muito isso na relação de consumo, mas isso aqui não é uma inversão absoluta e automática. Eu tenho que tomar muito cuidado. É aquilo que eu sempre vou frisar com vocês aqui. Tá? Petição inicial, modelo do Google, não serve. A gente tem que debater, entender e compreender o modelo. Por isso que a gente está aqui hoje com vocês. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Demonstrar para o juiz que eu preencho os requisitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. Então, como é que eu estruturei para vocês aqui? Primeiro, eu vou falar para o juiz que a relação é nitidamente de consumo. Eu não preciso aqui trazer o conceito de consumidor e fornecedor. O juiz sabe. Eu não estou aqui para fazer um artigo científico. Então, eu tenho que partir já dessa premissa. Deve ser concedida à parte demandante a facilitação de sua defesa, com a inversão do ônus probatório para o fornecedor demandado, nos termos do artigo 6º, inciso 8, da Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor. Tá vendo aqui como eu coloco, quando eu preciso trazer o dispositivo, eu coloco ele como nota de rodapé. A gente tentar evitar a transcrição literal no corpo da petição inicial. E aí eu vou explicar para o juiz por que cabe essa inversão do ônus da prova aqui. Então eu vou explicar por quê. Isso porque há verossimilhança na causa de pedido dessa demanda, como também porque a parte autora é hipossuficiente. Por que eu coloquei em vermelho aqui? Como também porque a parte autora é hipossuficiente. Lá no CDC, os requisitos da inversão do ônus da prova são 2, e 2 requisitos alternativos entre si. A verossimilhança é um, e a hipossuficiência é outro. Então eu posso trazer um ou outro aqui na minha petição inicial. E aí eu vou prosseguindo. A documentação na qual está lastreada essa inicial evidencia a verossimilhança da alegação. Na medida em que demonstra a probabilidade de serem verdadeiros, aí eu vou descrever verdadeiro o quê? Os fatos que eu argumento na inicial. Vou fazer um breve resumo do que eu falei. Então, que são verdadeiros os fatos de que são indevidos, né, os protestos do cheque,
que aquela relação de consumo nunca existiu, que o consumidor nunca firmou aquele contrato. E é isso que eu vou trazer aqui. Aí, se eu for acrescentar, além disso, é certo que a parte demandante é pessoa hipossuficiente, tanto pelo prisma econômico, e aí concatena com a ideia lá da justiça gratuita, quanto pelo técnico. Aqui incide sobre o consumidor a plena dificuldade de produzir provas em seu favor, uma vez que, e aí eu vou detalhar para o juiz aqui, por que ele tem dificuldade de produzir essa prova. Que esse é o requisito da hipossuficiência técnica. Então, eu tenho lá em cima a verossimilhança, pautado na probabilidade do meu direito, com as provas que eu vou trazer ali, minha prova documental, que eu vou trazer na inicial, e tem o requisito da hipossuficiência econômica, quando a parte não tem condições econômicas, e quanto técnico, quando ela não tem condições de produzir provas desse direito que ela está alegando. Né? Então eu vou falar para o juiz, olha, juiz, eu não tenho condições aqui de produzir essa prova. Por que eu não tenho condições? Porque o contrato está na esfera de disponibilidade do fornecedor, porque aquele hidrômetro que eu vou fazer a perícia está na esfera de disponibilidade do fornecedor, e do outro lado, a produção é fácil para o fornecedor. Por quê? Ele dispõe de recursos materiais para produzir aquela prova, ou ordenar a sua produção por terceiros. Não só isso, ele também pode, né, ter aquela prova na sua esfera de disponibilidade. Por isso que a gente traz isso aqui em vermelho, tá? Porque esse ponto aqui eu vou ter que analisar no caso concreto se aquela prova realmente está na esfera de disponibilidade do fornecedor. Por exemplo, um contrato, um relógio de energia que eu vou fazer a perícia, um hidrômetro, e assim vai. Um veículo que tem vício na relação, vício de qualidade. Então, está na esfera de disponibilidade do fornecedor ou não? Ele produzir essa prova. Então, eu vou ter que analisar isso no caso concreto, por isso que eu deixo em vermelho para vocês, como o exoesqueleto da inicial. Tá? E aí, assim, fica requerida a inversão do ônus à prova para a requerida com a imposição deste ônus já na fase de saneamento do feito, por se tratar de uma regra de procedimento. Esse fechamento aqui é importante, porque que a gente coloca já na fase de saneamento do feito? Porque surgiu durante muito tempo a controvérsia se isso era uma regra de julgamento ou se era uma regra de procedimento. A regra de procedimento é que o juiz, ao dar o despacho saneador do processo, onde vai sanear todo o feito, ele já inverte para a parte ré a obrigação de produzir essa prova. Se fosse tratado como uma regra de julgamento, ele só faria isso na sentença. Então, como o STJ já fechou o entendimento de que é uma regra de saneamento, e eu trago para vocês aqui em nota de rodapé isso, tá? Para facilitar. Só para responder aqui, o material dessa aula, tá? Essa exoesqueleto a gente vai disponibilizar para vocês lá no canal do Telegram, tá? Só para explicar para vocês. Então, pessoal, aqui eu coloco isso porque se eu deixar que o juiz faça isso só lá na sentença, o réu vai vir na apelação e alegar nulidade do processo porque ele não teve direito de produzir provas. Isso é muito importante a gente constar isso. E aí, no caso concreto, depois a gente vai entrar com mais detalhes para vocês, tá? E na situação, eu tenho uma relação de direito civil, eu não tenho uma relação consumerista. O que eu vou fazer? O Código de Processo Civil de 2015, ele nos deu essa possibilidade. Apesar de antes do CPC de 2015, a doutrina já falar sobre isso. Então, o que a gente vai trazer aqui? Olha, como regra geral, o Código de Processo Civil fixa que o ônus probatório do autor incide sobre os fatos constitutivos do seu direito, enquanto do réu sobre os fatos impeditivos, modificativos e extintivos. Essa é a regra geral. No entanto, o CPC, e aí vou trazer para vocês aqui, ele cria uma exceção a isso. Ele traz aqui para vocês a distribuição dinâmica do ônus probatório. Então eu vou falar que no caso em Textilha, merece a atenção especial desse juízo, pois aqui merece ser aplicada a distribuição dinâmica do ônus probatório nas situações fixadas, ó, até importante, fixadas no parágrafo 1º do CPC, do 373 do CPC. No caso em estudo, é imprescindível a inversão do ônus para a parte demandada. Por que é imprescindível? Aí eu vou explicar. Pois a produção da prova dos fatos narrados nessa petição se mostra excessivamente difícil ou até mesmo impossível para a parte autora. Isso é a conceituação jurídica. Eu estou explicando o que o dispositivo faz. Lembra que eu falei lá em cima para vocês sobre a importância de não simplesmente transcrever, mas explicar isso? É aí que eu venho arrematando essa minha explicação jurídica. É que, no caso concreto, a parte autora não tem condições técnicas nenhuma e nem econômicas de provar que aquele veículo não existe o defeito. Aquela prova é impossível para a parte autora. Essa é uma situação concreta que poderia acontecer.
Por exemplo, o veículo está com um problema no sistema de frenagem. Eu comprei o veículo 0 km, ele está com um problema no sistema de frenagem. Como é que eu vou provar que não existe aquele defeito? Ou que eu vou provar que existe defeito? É muito mais fácil para a concessionária, nas suas inspeções, demonstrar isso do que o consumidor. E eu tenho uma série de outras questões de direito privado, direito civil, que vai ensejar a inversão do ônus da prova. A gente vai entrar isso no caso concreto com vocês, mas a gente já tem aqui a estrutura. E um outro ponto que a gente tem que colocar na petição é que essa inversão, ela não torna diabólica. Tornar diabólica a prova é tornar impossível a parte E. Também o juiz não pode inverter o ônus para o demandado numa situação em que ele não consegue produzir a prova, ou que aquela situação desapareceu, ele não tem como produzir uma prova técnica. Vamos supor, por exemplo, alguém foi lá e furtou o relógio. Não tem como a gente impor a parte ré que aquele relógio seja periciado. Como é que ela vai produzir essa prova? É bem complicado, tá? Então a gente precisa ter esse cuidado de explicar para o juiz também que não é uma prova diabólica, uma prova de impossível produção. Aí eu vou explicar, haja vista que é plenamente possível produzir a prova, de fato, notadamente em razão de que a parte tem condições técnicas, ela tem condições econômicas de fazer isso. Eu vou variar essa minha explicação de acordo com a situação da prova e da situação econômica da parte ré também, tá? E um detalhe, aqui a inversão não é só em desfavor da pessoa jurídica, ela é em face também da pessoa física. A inversão do ônus da prova no Código de Processo Civil, ela se aplica também à pessoa física. E aí volto com o mesmo pedido. Fica requerida a inversão do ônus da prova para a requerida, com a imposição deste ônus já na fase de saneamento do feito, por se tratar de uma regra de procedimento, como eu disse novamente, tá? Vamos para o próximo tópico do exoesqueleto da nossa petição inicial, da tutela de urgência, tá? Normalmente, hoje, as petições todas saem com tutela de urgência, seja ela antecipada ou cautelar. Tem uma briga acadêmica aí, homérica, né, fazendo um trocadilho com o meu nome aí, mas sobre tutela de urgência antecipada ou cautelar e por que o CPC não acabou com isso. Isso é um assunto para a parte acadêmica e a gente não vai focar nisso. O que eu deixei aqui para vocês? Que a gente tem as duas modalidades, antecipada e cautelar. Só para avisar, as perguntas que estão sendo feitas, ao final eu respondo todos vocês, tá? Podem ficar tranquilos aqui, a gente está marcando as perguntas para explicar para vocês, só para a gente prosseguir, tá? Então, o que eu deixo aqui na minha petição? Vai depender do caso concreto, se é tutela antecipada ou tutela cautelar. Como esse modelo que eu estou deixando para vocês é para vocês estudarem e empregarem na prática, eu deixei como comentário aqui para vocês o que a doutrina fala sobre tutela provisória satisfativa, que é antecipada, e a tutela provisória cautelar. Tá? O que o Didier, que é um professor que eu gosto muito, o Fred Didier, ensina sobre isso. Eu tenho que citar o que é tutela antecipada e o que é tutela cautelar? De jeito nenhum. O juiz sabe o que é isso. Eu não preciso explicar para ele o que é antecipado e o que é cautelar. Eu vou ter que explicar para ele que eu tenho os requisitos concretos aqui no meu caso. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou, mais uma vez aqui, mesclar a norma jurídica com o caso concreto. Então, aqui, o que eu fiz? Independentemente da natureza da tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, estabelece o novo Código de Processo Civil que seus requisitos gerais são. Isso aqui eu extraí do próprio artigo do Código de Processo Civil. Eu não transcrevi ele, eu estou extraindo a essência. Quais são os requisitos? Que é a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil ao processo. E aí, nesse caso que eu estou tratando de tutela antecipada, em sede de tutela antecipada, ainda há o acréscimo do requisito negativo, qual seja, a ausência de risco de irreversibilidade da medida, que é o parágrafo 3º do 300 CPC. E aí eu vou entrar agora no caso concreto. Os elementos coligidos na inicial sumariamente demonstram a verossimilhança dos fatos deduzidos na inicial, assim como também trazem à tona a plausibilidade jurídica dos pedidos formulados pelo demandante. É o que eu coloquei vermelhinho para vocês não esquecerem de trocar, tá? Masculino e feminino. Ou seja, há evidências de que a causa de pedir remota do autor, aí eu vou descrever qual que é essa causa de pedir, aí eu vou descrever concretamente ali qual que é a minha causa de pedir, tem amparo no nosso ordenamento jurídico. Então, vou fazer praticamente aqui um resumo do que eu falei de fato e jurídico aqui, bem objetivo, no máximo 1, 2 linhas para explicar isso para o juiz. Por que é verossímil, por que é plausível a minha tese jurídica e meus fatos narrados na petição inicial. Tá? E o segundo requisito que eu tenho que entrar, que é o perigo da demora.
ele vai exsurgir dos elementos nessa peça inaugural na medida em que espera provimento jurisdicional final, em sede de cognição exauriente, prejudicará sobremaneira ou, quiçá, tornará imprestável o direito da parte demandante buscado nessa demanda. E, mais uma vez, eu falo qual que é o requisito e entro na parte concreta. Não posso só falar o genérico ali. Eu tenho que explicar. Olha, a demora desse caso aqui, por exemplo, num caso de plano de saúde, tornará a vida da pessoa numa situação difícil, causará risco à pessoa, né? Ela poderá perder um braço, perder uma perna, ou no caso de uma negativação indevida, a manutenção dessa negativação até o final do processo vai causar prejuízo econômico à pessoa, porque ela quer fazer um financiamento imobiliário, então eu vou ter que contextualizar ali esse período da demora, tá? E por fim, a medida é reversível, a medida, né, haja vista que no curso do processo, ali explicar a reversibilidade, no curso do processo o juiz pode revogar essa tutela e aquela situação toda ser revertida como era antes da concessão. É aqui que eu vou explicar isso para o juiz. Esse outro ponto aqui vai depender muito do caso concreto. Destaca-se que no caso da demandante, por ser hipossuficiente, deve ser dispensada a prestação de caução real ou fidejussória, conforme autoriza o CPC. Esse ponto aqui eu vou entrar caso concreto com vocês. Isso aqui não dá para a gente discutir de forma abstrata. É importante a gente saber que tem que ter na minha estrutura da petição inicial, mas a gente tem que entrar no caso concreto para vocês, tá? E por fim, a gente roga a concessão da medida liminarmente. Liminarmente é o momento em que é concedida a medida, tá? Não é que a medida, a tutela seja liminar, tá? É o momento em que essa tutela é concedida, liminarmente no início do processo. E aí eu explico para o juiz, por quê? A espera pela oitiva da parte demandada irá resultar grave prejuízo ao demandante, já que se eu esperar a citação, a intimação daquela outra parte, eu posso prejudicar o direito, ela pode vir a morrer. No caso, por exemplo, de uma interrupção de gravidez, eu posso ter esse prejuízo. No caso de uma laqueadura durante o parto vai acontecer daqui 2 semanas. Se eu for esperar ouvir a outra parte, eu vou perder a oportunidade de fazer a laqueadura durante o parto. E assim vai, num contrato de prestação de serviços. Se eu ouvir a outra parte, aquele material de construção que está ali pronto, empregado, com a chuva que virá, pode se perder. Então, tudo isso, né, eu posso incrementar a minha petição inicial aqui, tá? E aí merece ser concedida a tutela de urgência satisfativa, no caso presente, para indicar, indicando aqui qual é o pedido propriamente dito da minha tutela. Então, aqui eu vou colocar o que eu quero que o juiz me conceda. Uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer, uma tutela inibitória, tá? Eu vou pedir também, se for o caso, uma situação às vezes satisfativa para ele entregar um bem, né? Vai ter uma série de situações aqui que eu posso indicar nesse tópico aqui do pedido meu. E se for uma tutela cautelar, a lógica é a mesma, pessoal. Vocês vão perceber que o Código de Processo Civil, por mais que ele tenha falado em tutela cautelar e tutela antecipada, os requisitos são idênticos. A única diferença é que na tutela cautelar, ele não fala da situação de irreversibilidade da medida. Então, eu vou repetir tudo o que eu trabalho na tutela antecipada, tá? Para vocês entenderem, probabilidade do direito, perigo de dano, resultado útil do processo. E eu falo aqui que não tem a situação do requisito da reversibilidade ou não, tá? E eu vou, a mesma estrutura que eu segui em cima, eu vou seguir aqui embaixo na tutela cautelar, só para vocês entenderem, tá bom? Ó, e aí vem com o pedido final. É a mesma lógica, só essa diferença de nomenclatura. O código perdeu muita oportunidade de deixar uma coisa só, tutela de urgência, mas, infelizmente, isso não aconteceu. O outro tópico do meu exoesqueleto é o interesse ou não na autocomposição. O CPC ele fala que eu tenho que manifestar esse interesse para o juiz, se eu quero ou não quero. E aí vem linkar com aquela situação de eu falar lá nos meus fatos que eu tentei esgotar a solução extrajudicial do litígio. O que a gente sugere a vocês trabalharem como parte autora, tá? Sempre a opção de desinteresse. Você, como advogado, diligente, cauteloso, você vai sempre procurar a solução extrajudicial, vai notificar outra parte, seja por e-mail, seja por cartório, notificar outra parte, olha, eu desejo fazer a composição desse litígio. E documentar isso. Para quê? Para instruir essa minha parte da petição inicial também. Olha, juiz, eu tentei de tudo lá atrás, mas a parte ré não quis. Então, por isso, juiz, me dispensa da audiência, que é interesse, tá? Me dispensa da audiência, porque ela só vai retardar o andamento do meu processo, tá? Só para esclarecer, pessoal, essa primeira parte aqui é da opção de interesse, tá? Que é a que a gente não recomenda. A gente sempre trabalha com a opção de desinteresse.
Então, diante da premência da efetivação da tutela pretendida, quando eu tenho uma tutela de urgência ali, ou da natureza do direito envolvido, manifesta-se o desinteresse inicial na autocomposição. Ou, eu vou trazer duas opções para vocês aqui, que é a que eu mais uso aqui na prática, tá? Essa segunda aqui, eu tento a solução extrajudicial e documento isso no processo. Então, juiz, olha, se eu insistir com essa audiência aqui, o que vai acontecer? Eu vou premiar a conduta negligente da ré na composição. Eu vou ter que esperar uma marcação da audiência, só depois disso é que vai correr o prazo de contestação. Então, olha o prazo. Se a gente pensar em termos teóricos, é lindo isso. Vou marcar uma audiência. Mas na prática, todo mundo sabe que no procedimento comum, uma audiência não acontece com menos de 2 meses. Então, quando a contestação poderia correr o prazo ali já da citação, eu vou ter que esperar a audiência de conciliação. Então, eu tento convencer o juiz aqui de que não é necessária mais a conciliação, porque eu já tentei isso. E marcar isso vai ser infrutífero, eu vou fazer um ato desnecessário, tá? Então é importante esse tópico aqui para a gente trabalhar. Esse outro tópico aqui também não é obrigatório em toda a petição inicial, mas ele pode ser muito útil no seu dia a dia, que é a presença de documentos em poder de terceiros, ou da própria parte demandada, tá? Às vezes eu quero instruir uma petição inicial com contrato, eu vou entrar com a revisão de contrato bancário, ou eu vou entrar com a discussão de locação revisional de aluguel. Eu sou inquilino e quero revisar o contrato de aluguel, que eu não tenho cópia dele, eu não recebi a cópia dele. Então eu vou usar esse tópico para fazer o quê? Colocar o judiciário para impor a parte adversa ou um terceiro estranho à relação processual para que ele me forneça aquele documento que eu preciso, aquele documento essencial para a propositura da ação. Porque o juiz não vai dar uma tutela de urgência se eu não tiver, por exemplo, o contrato. Como é que ele vai ter lastro mínimo para falar que seu direito é plausível se ele não viu o contrato? Então, é sempre importante eu utilizar esse tópico aqui para que o judiciário exija da parte contrária ou de um terceiro o documento que eu preciso para instruir. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar, apresentar aqui para o juiz, os documentos que eu tenho, indispensáveis à propositura, e com exceção do tal. Então, a parte demandante apresenta com esta exordial os documentos indispensáveis à propositura da ação, com exceção dos seguintes documentos. Eu vou indicar para o juiz qual é o documento que eu quero. A razão disso é que os documentos não estão em poder do demandante, mas sim em parte da demandada ou de terceiro. E mesmo em estado a fornecê-los, assim não fez, conforme provam os documentos anexos, documentos inclusos. Destaque-se que os documentos visam provar o quê? Então, vou descrever ali o que eu vou provar com aquele documento. Então, dessa forma, preenchidos os requisitos do artigo 397 do CPC, deve ser aplicada, analogicamente ao caso presente, as normas do parágrafo 1º do artigo 309 do CPC, para determinar que seja fornecido documento no prazo de 5 dias. Então, eu vou conseguir exigir da parte adversa que no prazo de 5 dias ela exiba aquele documento em juízo. Isso é importantíssimo para essas ações, que eu me pauto em documento que eu não tenho em meu poder. Isso para vocês entenderem, tá? E se quiserem fazer perguntas sobre essa parte de exibição de documentos também, fiquem à vontade, que ao final a gente vai esclarecer para vocês. E o último tópico que a gente trabalha na petição inicial são os requerimentos e pedidos. Eu costumo trabalhar com isso, tem muita gente que coloca só dos pedidos, em geral. Mas eu separo em requerimentos e pedidos, porque a gente tem série de requerimentos que são de cunho acessórios ao objeto da minha demanda, e o pedido, que é o objeto mesmo da demanda, o que eu vou buscar no judiciário. Então, ante o exposto, requer sejam definidos os seguintes. Vocês vão perceber aqui que eu estou trazendo praticamente todas as possibilidades de pedidos e requerimentos que a gente tem numa petição inicial. A gente vai ter que excluir aquilo que não aplica no caso concreto que a gente vai construir semanalmente com vocês. Então, a primeira coisa, requer sejam deferidos a concessão dos benefícios da justiça gratuita diante da declaração de consciência anexa e o dispositivo que fundamenta. A tramitação prioritária do feito. E aí, respondendo à pergunta que foi feita aqui já, eu já adianto, perguntaram que se, nesse caso, eu tenho que toda vez colocar a prioridade de tramitação do feito, não é que sempre eu tenho que colocar. Eu vou ter que colocar sempre quando eu tiver uma das hipóteses previstas na legislação de prioridade. Então, a prioridade ela está pautada nas hipóteses previstas no 1048 do CPC. Então, eu vou ter que consultar lá se é uma pessoa idosa, se é uma pessoa com doença grave, se há um rito do ECA, ou se é uma situação de vítima de violência doméstica. Tá? Eu vou pedir a prioridade de tramitação nessas hipóteses. Eu vou colocar também o meu requerimento de a concessão de tutela de urgência,
liminarmente e sem a oitiva da parte adversa. Né? E aí vou indicar aqui os subtópicos. O que eu vou colocar em cada uma desses pedidos? A promover o quê? A suspensão da inscrição no órgão de proteção ao crédito, a proibição de frequentar determinados lugares, a proibição de ultrapassar os limites do muro do meu lote vizinho, numa relação de vizinhança, né? Uma série de situações. A proibição de realizar a cobrança de valores ou débitos em minha conta corrente. Então, a tutela de urgência ela é muito ampla. Aqui eu vou colocar o que eu quero que o juiz me dê aqui em tutela de urgência. Né? Aí eu coloquei dois tópicos aqui para vocês poderem, né, elencar quantos pedidos forem. Não sou obrigado e não estou limitado a colocar um só pedido. Eu posso ter na mesma inicial vários pedidos de tutela antecipada, vários de tutela cautelar ou misto dos dois. Eu posso ter as duas situações. Tá? Então, no caso concreto, a gente vai enfrentar isso com vocês. E, além disso, eu vou pedir para o juiz fixar multa diária, né? E aí vou especificar o valor proporcional à minha obrigação que eu estou colocando aqui. Né? Se eu estou tratando uma dívida de negativação indevida, eu não vou colocar R$5.000 de multa para o SPC e Serasa, que o juiz não vai deferir. Então, a gente coloca uma multa proporcional e razoável ali no caso concreto. Tá? Na hipótese de cumprimento total, parcial ou cumprimento moroso. A gente pede nessas três circunstâncias, valendo, se for o caso, de quaisquer uma das medidas específicas previstas no 297 CPC. A gente pede a multa é uma das hipóteses coercitivas para aquela parte ré cumprir a tutela de urgência aqui no caso. E vejam a sacada que a gente trabalha aqui. Muita gente costuma colocar ali, claro, seja concedida tutela de urgência antecipada, seja concedida tutela de urgência cautelar. Aqui no pedido, eu já não coloco mais isso. Lá na minha explicação em cima, eu coloco tutela cautelar, tutela antecipada. Mas aqui eu já não coloco. Para ficar mais fácil, tudo num pedido só. Porque os requisitos são os mesmos. Então, eu vou colocar tutela de urgência e aí venho enumerando um a um dos pedidos que eu preciso aqui. Tá? O próximo requerimento. Antes da citação, quando eu tenho aquela situação lá atrás de exibição de dados pessoais da parte contrária, eu não consigo, eu vou ter que usar esse requerimento aqui. Então, juiz, antes da citação, seja requisitado ao banco, ao Infojude, o fornecimento de dados pessoais, RG, CPF e endereço completo da parte requerida, porque sem isso eu não consigo citar, né? Pelo menos na regra geral. Eu vou conseguir citar, quem sabe, no futuro, por meio de edital, mas a gente não objetiva isso num processo, porque a citação por edital ela torna moroso o seu resultado. A gente tem que buscar identificar partes para ter a situação pessoal mesmo. E evitar nulidades também futuras. Então, o juiz forneceu, né, requisitou as informações. Aí eu vou partir para a citação. E aqui eu tentei trazer para vocês, para ficar mais fácil possível, a citação e intimação da parte demandada, vírgula. Aí eu trago a regra geral do Código de Processo Civil, que é por correio. Por que eu vou pedir a citação por oficial se a regra geral é por correio e ela é mais barata? A gente tem que lembrar sempre que a gente está na advocacia. Aqui o foco é a advocacia, então tem custas. Eu tenho que onerar o mínimo possível meu cliente. Então eu vou partir para a regra geral. Eu vou pedir a citação por correio, né, para que ele compareça à audiência de composição, sob pena de multa, bem assim para apresentar defesa no prazo legal, sob pena de revelia. Então essa é a minha regra geral. E eu estou trazendo para vocês aqui, ó, só para vocês entenderem, os comentários com o dispositivo pertinente, tá? Quando que a citação é feita? O artigo 247 do CPC, a citação é feita pelo correio em qual marca do país, exceto quando? Aí ele traz essas hipóteses aqui, ações de Estado, citação for incapaz, quando for pessoa jurídica de direito público, quando citando residindo em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência e quando o autor justificadamente a requerer. Eu posso requerer a citação por oficial? Posso, mas eu tenho que justificar. E aí eu trago para vocês aqui aquela exceção, que é a citação por oficial de justiça. Então, o que eu vou fazer aqui nesse meu modelo? Eu vou só simplesmente suprimir aquilo que não me interessa e linkar com essa parte de trás aqui. Então, se fosse por correio, eu pegaria aqui, ó, de modo bem simples, minha petição já está pronta aqui para correio. Se fosse a outra situação, por oficial, eu colaria, recortaria aqui e deixaria por oficial para comparecer à audiência. E aqui na nota de rodapé, ó, vejam vocês que eu estou colocando a citação por oficial é necessária em decorrência de, eu vou justificar isso para o juiz também, porque que eu estou pedindo a citação por oficial.
E aí, essas duas primeiras situações, a gente tratou elas aqui como regras para a citação da pessoa física, a pessoa natural. Mas eu estou trazendo para vocês aqui a citação da pessoa jurídica também. Tá? Eu não sei se todos vocês conhecem, e eu queria deixar isso aqui para vocês, nem todo tribunal também já está praticando isso, por mais que o Código de Processo Civil esteja em vigor, né, há bastante tempo, nem todos os tribunais implementaram o chamado Sistema de Processo de Autos Eletrônicos, previsto no 246, parágrafo 1º do CPC. O que é isso? A gente conhece o processo digital há muito tempo, né, desde a Lei 11.419. Porém, a citação eletrônica, propriamente dita, a gente praticamente não vê isso na prática. O que o CPC fez? Ele falou, olha, as pessoas jurídicas de direito privado e as de direito público, né, com exceção da microempresa e empresas de pequeno porte, elas terão que se cadastrar no judiciário para receber a citação eletrônica. Então, tornou obrigatório o cadastro das empresas nos tribunais. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem do Tribunal de Mato Grosso. Lá foi editada uma resolução normatizando isso, obrigando as empresas a se cadastrarem para fazer a citação eletrônica. Então, as empresas que são cadastradas, elas vão ser citadas por esse sistema, muito mais rápido e efetivo. Mas caso a empresa, por exemplo, ela não seja cadastrada, eu já deixei aqui para vocês, ou caso a empresa não conste do banco de dados, seja por correios, para comparecer à audiência de composição, sob pena de aplicação da multa, né? Mais uma vez prevista, bem assim, para apresentar defesa no prazo legal. Vocês compreenderam essa parte? Que quanto é importante, mas eu tenho que verificar, né, se o tribunal tem esse mecanismo aí. Nem todos os tribunais no país têm esse mecanismo de citação eletrônica. Normalmente, nas páginas iniciais do processo eletrônico, ali já faz essas informações. Se eu tenho exibição de documentos lá, aquele tópico, eu vou manter esse meu pedido, a determinação para que a parte demandada ou o terceiro exiba o documento, e eu vou indicar qual documento aqui para o juiz de novo, tá? Para facilitar a vida do juiz, para ele não ter que ficar voltando lá no corpo da minha petição para ele definir o meu pedido. Porque se for aquele juiz que olha fato e pedido, ele já está aqui facilmente visualizando o que eu quero. Tá? Eu tenho que facilitar a vida para o juiz. Aqui, a inversão do ônus da prova da autora, transferindo-se para requerido o ônus probatório integral sobre os fatos debatidos nessa demanda. Então, esse é o meu pedido, quando eu tenho o pedido ali, o requerimento de inversão do ônus da prova também. Mesmo que eu faça o pedido de inversão do ônus da prova, eu sempre vou colocar na minha petição inicial o deferimento de produção dos outros meios de prova. E aqui eu faço um pequeno parênteses para vocês entenderem a evolução do CPC de 2015. Então eu vou pedir, seja deferida a produção de todos os meios de prova admitidos, legal ou moralmente admitidos. Aqui veio a grande sacada do CPC. Não só provas previstas ali expressamente no CPC que são admissíveis. Eu vou ter outros meios de prova que eu vou poder utilizar, e aí vai cada um usar a sua criatividade, para que a gente use, né, no meu processo para provar os meus fatos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que é com relação às conversas de WhatsApp. Muito utilizada hoje na prática, só que tem muita gente que fala que para valer prova de conversa de WhatsApp, eu tenho que fazer ata notarial. Eu tenho que sempre fazer. É bom fazer, é importante fazer a ata notarial, mas é sempre necessário fazer ata notarial? Não necessariamente, porque é um meio moralmente legítimo. A captura de conversas, o print de conversas, moralmente é admissível, falando nisso. Mas só que a gente tem que sempre, como advogado, ter a cautela de usar a ata notarial. Quando o meu cliente tem condições para isso, porque fazer uma ata notarial de uma conversa de WhatsApp de vários dias não é barato. Né? Vocês vão verificar que a primeira página custa por volta de 180 a 200 reais, e as páginas subsequentes de 150 a 200 reais, dependendo do estado, né? Então, não é um meio de prova barato. Então, eu vou ficar refém da ata notarial? Não. Eu vou tentar argumentar aqui que a minha ata notarial é moralmente admitida, porque na prática, no dia a dia, todo mundo printa a conversa de WhatsApp. E aí, a gente vai discutir isso ao longo do processo, se tem falsidade ou não, aí a gente vai ter que argumentar isso no caso concreto, tá? Mas isso lá na frente a gente pode debater com vocês. E eu vou indicar as provas aqui, né, que eu vou trabalhar, juntado de documentos, inspeção judicial, depoimento pessoal, oitiva de testemunha
e provas técnicas. Tá? Ao final, sejam julgados procedentes os pedidos, muito claro isso. Pessoal, a gente tem que buscar o caráter técnico da petição inicial. Nunca procedência da ação. A ação não é procedente ou improcedente, a ação é um direito. Todo mundo tem o direito de ação. O que é procedente ou improcedente são os pedidos dessa ação. É o objeto da demanda que é procedente ou improcedente. Então, se você já não usa essa nomenclatura, passe a utilizar julgado procedente os pedidos para, tornando definitiva a tutela provisória ou concedê-la ao final, e aí eu vou trabalhar com as hipóteses que eu tenho de pedido imediato, tá? E pedido imediato, tá? Só para vocês entenderem. Tá? O pedido imediato seria declarar, condenar, desconstituir ou constituir, obrigar, tá? Esses seriam os meus pedidos imediatos. E os imediatos seriam bem da vida que eu pretendo. Declarar que aquela relação jurídica contratual estampada no contrato X é inválida, condenar a parte ré a pagar indenização por danos morais e materiais e assim sucessivamente, desconstruir ou construir uma relação jurídica, tá? É importante a gente deixar muito claro e objetivo cada um dos meus pedidos. Lembrando mais uma vez, se o juiz for, né, preguiçoso, ele vai ler a minha petição, fato e pedido. Tendo que o meu fato e pedido muito bom, eu já encurto um caminho para o sucesso na demanda. Mas o importante é ter um contexto muito bom. Então, capricha nos seus pedidos aqui. Detalhe ele com muita precisão. Até para a gente evitar lá na frente o cliente me acusar de perda de uma chance, porque eu não pedi de modo adequado os meus pedidos. Recentemente, se vocês verificarem no Conjur, tem notícia de condenação de um advogado pela perda de uma chance. No caso concreto lá, foi pela prescrição. Ele demorou a pedir. Mas o meu pedido também a técnico pode ensejar a prescrição, porque uma vez deduzida a demanda, eu não posso repetir essa demanda de novo. Se o juiz julgar improcedente ou julgar de modo inadequado o meu pedido, eu não posso repetir aquela demanda, a não ser que eu rescinda ela, né? E é uma situação muito excepcional, eu tenho que ter muito cuidado com isso. Tá, pessoal? E, por fim aqui, condenar a parte demandada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. Estes no patamar de 20% do valor da condenação da causa, em favor do advogado do autor, que os honorários de sucumbência, como vocês bem sabem, é um crédito do advogado e não da parte que ele representa. Tá? Importante a gente sempre pedir isso aqui. Além disso, dá-se a causa, toda causa tem que ter um valor, isso é um requisito essencial da petição inicial. Tá? Eu vou colocar o valor por extenso, de acordo com o fundamento no artigo 292 e seus incisos. O 292, eu estou trazendo ele para vocês aqui, acompanharem. Como é que eu vou fazer o valor da causa aqui? Uma dica prática para vocês. Lógico que cada ação que a gente for trabalhar, a gente vai explicar aqui a hipótese utilizada ali do 292, tá? Só para vocês entenderem. Mas eu estou deixando aqui para vocês, na hora de fazer a petição inicial, partir desse modelo e já terem ali as hipóteses que o CPC trata. Por que é importante a gente mensurar adequadamente a nossa valoração da causa? A gente tem que trabalhar com isso. Por quê? Primeiro, vai ter circunstâncias que os meus honorários como advogado de sucumbência vai se pautar no valor da causa. Se eu colocar um valor irrisório e inadequado ali, como é que vai ser meus honorários de sucumbência? Irrisórios. Então, como advogado, eu tenho que me valorizar. Lógico, isso influencia no valor das despesas processuais, nas custas? Influencia. Mas isso faz parte da regra do jogo. Logo, numa situação, por exemplo, eu vou discutir um contrato que o valor final dele é de 5 milhões. Só que o proveito econômico daquele contrato, ele é de 100 mil reais. É óbvio que eu não vou colocar 5 milhões, porque às vezes ali eu vou onerar o meu cliente a pagar uma custa processual absurda, quando o proveito econômico é 100 mil. Então eu vou explicar para o juiz e colocar, olha, eu estou discutindo uma cláusula que vai trazer o proveito econômico X, e aí coloco ali. Tá? Na acumulação de pedidos, eu vou ter que colocar todos aqueles fatores que ensejam a acumulação material de pedidos. Então, eu vou ter que fazer ali a soma dos valores que eu vou estar trabalhando na minha petição inicial para impor como valor da causa. Tá, pessoal? Então, a gente tem que ter muito cuidado desse valor da causa aqui, principalmente pensando lá nos seus honorários futuros. Tá? O rol de testemunhas. É importante a gente
ter esse cuidado aqui, quando eu for depositar o rol de testemunhas, colocar a descrição detalhada. Esses dados aqui que eu estou colocando para vocês são dados que o próprio Código de Processo Civil traz para vocês. Tá? Então, tentem seguir esse padrão. Colocar o nome, profissão, estado civil, idade, número de inscrição no CPF, número de registro de identidade e endereço completo. Para todas as pessoas, né, facilitar a diligência de intimação dessa pessoa. E aqui, pessoal, pode ser que em certas situações, e aí no caso a gente vai explicar para vocês, eu quero que vocês tenham a sapiência de, no caso concreto, analisar se eu devo ali de plano indicar as minhas testemunhas ou não. Eu não sou obrigado a indicar no procedimento comum todas as minhas testemunhas ali. Eu vou ter uma fase específica para isso ali no curso do procedimento. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Analisar no caso concreto se realmente eu tenho que indicar o nome das testemunhas. Por quê? É uma estratégia. Se eu indicar as testemunhas, a parte ré, ela vai se armar, tentando construir testemunhas, ou até mesmo, corre-se o risco da parte ré, tentar procurar as minhas testemunhas para convencê-las do contrário. A gente tem que pensar e atuar estrategicamente, pensando que do outro lado pode ter uma pessoa que não cumpre com a ética, que vai procurar as minhas testemunhas. Então, às vezes, eu vou adotar o padrão de não juntar ali o meu rol de testemunhas, eu vou deixar ele para a fase oportuna. Mas cuidado, porque se eu esquecer de deixar o rol, depositar o rol em cartório, eu vou sofrer a preclusão. Um outro ponto, o último ponto aqui dessa aula de hoje, são os documentos que instruem a inicial. Isso aqui não está descrito no CPC. Né? O CPC fala que a prova documental é produzida quando? A parte autora com a juntada da sua petição inicial. Ela fala isso. Os documentos da parte ré com a contestação ou a defesa, em geral, pode ser, né, outro tipo de defesa. Mas os manuais não ensinam que eu tenho que organizar isso para facilitar a vida do juiz. Então, desde a minha narrativa fática até ali o meu sumário, eu chamo isso aqui de sumário dos documentos, principalmente uma ação que eu vou instruir com muita prova documental, eu preciso ter o cuidado de clarificar isso para o juiz. Olha, o anexo 1 está o documento tal, anexo 2 está no documento tal. Então, a gente tem que ter cuidado muito claro para isso. Tá? Para deixar muito fácil para o juiz. Lembrando, a gente tem que mastigar o caso concreto na petição inicial para o juiz. Eu vou tentar agora ingressar nas perguntas de vocês. Se alguém quiser mais perguntar, podem mandar aí, a gente vai fazer isso, né, detalhadamente para vocês. Ó, o Túlio está perguntando aqui da contestação. Túlio, eu já vou dar um spoilerzinho para você, tá, disso aí. É sempre importante a gente concatenar artigos legais com os fatos. Só que na contestação a gente tem uma particularidade. O nosso objetivo ali na contestação é rebater a inicial. Eu vou fazer uma aula com vocês de contestação. Primeiro plano, a gente vai trabalhar bastante com alguns modelos de iniciais, tá? Mas a gente vai colocar também contestações para vocês aqui, para ensinar a rebater fato a fato. A gente vai pegar uma inicial de um caso concreto e vamos trazer para vocês a contestação, rebatendo tópico a tópico, até porque a gente tem a obrigação de fazer a impugnação especificada dos fatos, tá? Então a gente vai tentar fazer isso para vocês também aqui, podem ficar tranquilos, tá? O Gustavo quer que repete um pouquinho sobre o valor da causa. Gustavo, vou voltar um pouquinho aqui para você, tá? Para a gente falar sobre o valor da causa. O valor da causa está pautado inicialmente, tá? No artigo 292 do CPC de 2015. Eu até coloquei como comentários para vocês aqui, ó. Esses comentários, tá, pessoal? Vocês podem suprimir todos eles. O ideal é que suprima isso quando for peticionar. Eu estou deixando só para facilitar a visualização. Ali tudo que está no alcance do olhar é muito mais fácil, mas vocês têm que suprimir esses comentários para a petição propriamente dita, tá bom? Então, o que eu vou explicar para vocês aqui? O CPC, ele traz um rol de hipóteses que ele considera o que é o valor da causa. Por exemplo, aqui, na ação de cobrança de dívida, o que é? É a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data da propositura da ação. Para você entender, eu quero cobrar, por exemplo, um documento lá escrito que a pessoa está me devendo R$1.000. E essa pessoa tinha que pagar esses R$1.000
dia 1º de janeiro de 2017. Então, o que eu tenho que fazer para propor a minha ação? Eu vou pegar esses R$1.000, eu vou fazer o cálculo disso, e na aula de cobrança, a gente vai ensinar vocês a calcular também, tá, pessoal? Eu vou calcular os juros de mora, eu vou colocar a correção monetária para dar o valor da causa. Porque também esse é o meu pedido. Eu não vou colocar o pedido lá, eu quero condenar a parte ré a pagar a importância X, esse valor tem que estar atualizado até a data da causa, tá? Até o ajustamento da causa. Então, esse vai ser o meu valor da causa também. Agora, com relação ao proveito econômico que eu falei aqui, que a dúvida específica, quando eu vou discutir um contrato e ele tem um valor global muito maior, isso é muito normal em contratos que eu vou pedir a nulidade de uma cláusula específica, por exemplo, um índice de atualização ou uma taxa de juros. Ou eu estou pedindo a abusividade de uma cláusula penal, uma cláusula que fixa multa. Por exemplo, a multa fixada é 30% do valor do contrato. O contrato vale R$1 milhão. E a minha multa é de 30%. E eu estou buscando a redução dessa multa para 10%. Qual que é o proveito econômico disso? É R$1 milhão ou é a redução dessa multa de 30% para 10%, que 10% aplicado do contrato vai dar R$100 mil. É os R$100 mil. Esse é o proveito econômico da minha causa. Só para você entender, tá? Então, o contrato tinha o valor global de R$1 milhão, mas eu estou discutindo a multa, que inicialmente era de 300 mil, mas eu estou pedindo a redução dela para 100 mil, que é 10%. Então, esse é o meu proveito econômico. Numa revisão de contrato bancário, da mesma forma, eu vou indicar o proveito econômico que eu estou tendo naquela causa. Tá? Então, por exemplo, um contrato de financiamento bancário que eu estou financiando R$100 mil. Eu fiz os cálculos todos e vi que a abusividade reduziria esse contrato para R$50 mil. Então, qual que é o proveito econômico do contrato? R$50 mil. Então, não vou indicar como valor da causa os 100 mil, vou indicar os R$50 mil. Tá? Entendeu bem aí essa parte do proveito econômico? Acho que foi o Gabriel, né, que perguntou. Tá, vamos ver se tem mais pergunta. O Leonardo está perguntando aqui qual é o Instagram. É @civilnaprática. Vou baixar também aqui na... A pergunta da Adriana. O juiz declinou a competência da vara civil para o juizado. O que posso fazer? Olha, Adriana, é uma situação complicada. Ele declinou para um juizado civil, porque, só para você entender, tá? É uma situação muito difícil. Essa decisão, para mim, é absurda. Primeiro, o juizado civil é uma opção do autor da ação. Ali não há uma hipótese de competência absoluta naquele caso. Eu posso litigar na vara comum. Agora, se for um juizado da Fazenda Pública, aí é uma outra situação. Aí o juízo ali tem competência absoluta em razão do valor da causa. Até as causas, até o limite do juizado da Fazenda Pública, tramitarão obrigatoriamente lá. Se o juiz declinou da competência da vara civil para o juizado, por mais que o CPC não fale lá no seu rol que cabe agravo de instrumento da hipótese de competência ou incompetência, nesse caso o STJ já decidiu, tá, que o rol do CPC ele não é taxativo, na verdade ele é um taxativo mitigado, então é possível fazer um agravo de instrumento questionando a declinação de competência para que essa ação volte para a vara civil comum. Tá bom, Adriana? O Mário pergunta se a réplica também será feita. Mário, excelente colocação. Tá? O nosso objetivo no Civil da Prática é um projeto permanente. Tá? A ideia aqui não é fazer um curso rápido, um curso de curta duração. O nosso objetivo aqui é criar uma comunidade jurídica. Tá, Manuel? A gente quer fazer o quê? Entrar na petição inicial, pegar vários assuntos ali que atormentam o dia a dia nosso, que são mais palpitantes no judiciário, e depois ir passando para as demais peças do processo civil. Tá? E aí eu vou colocando enquetes para vocês nas próximas aulas, para a gente debater. Olha, acho que agora a gente pode passar para um próximo tipo de petição. Vamos falar de contestação agora, vamos falar de réplica. Vamos fazer um agravo de instrumento do indeferimento da tutela de urgência. Então a gente pode fazer, o canal Civil na Prática, ele é muito dinâmico, ele é uma comunidade, vocês são protagonistas dessa comunidade. Vocês vão me ajudar a construir conteúdos, né, para a gente aperfeiçoar a nossa prática jurídica no dia a dia. Tá? É uma construção recíproca, é um mutualismo jurídico aqui. Tá bom, Mário?
O Luiz Matheus pergunta como mencionar doutrinas e jurisprudências de modo efetivo. Luiz, como essa aula aqui era só do exoesqueleto da petição inicial, a gente não entrou nisso até por falta de tempo. Já estamos aqui com 1h40 de live, então é muito tempo, tá? A gente vai falar sobre isso nas práticas, dia a dia, e eu pretendo criar para vocês aqui um módulo específico para a gente falar disso. Uma aula específica, talvez a gente faça uma live no Instagram, né, como alguns já pediram, para falar de doutrina e jurisprudência na petição. Não petição inicial, mas na petição em geral, tá? Mas a gente vai, à medida que a gente for trabalhando com o caso concreto, eu vou te explicar isso detalhadamente. Siga a gente lá no Siga na Prática, no Instagram, siga também lá no Telegram, para a gente trabalhando com isso, tá? Ó, a Kívia, né? Meu cliente está sendo executado por débitos de IPTU, sendo que ele é um homônimo e não é proprietário. Estou fazendo embargo de terceiro. Está correto? Olha, essa situação do homônimo, inclusive, já teve situações concretas aqui no judiciário em que o juiz, né, já reconheceu até indenização por acionar indevidamente uma parte. A parte autora não teve a diligência necessária de indicar os dados concretos aí, e aí ele responde, porque eu estou litigando contra alguém, e eu vou tirar uma certidão negativa cível, e consta meu nome com ação sendo que eu não sou parte desse processo, isso pode dar até ensejo a ação indenizatória, tá? Aqui no caso do embargo de terceiro, nesse caso aí, se foi, né, a execução, é perfeitamente possível, mas nesse caso ele está cadastrado como parte do processo. Se ele está cadastrado como parte desse processo ali, os dados dele, José de Tal, com o RG dele, o CPF dele, está tudo ali, ele está como parte do processo, eu não faria embargo de terceiro. Eu faria o quê? Eu entraria ali com a exceção de pré-executividade, alegando ali uma matéria de ordem pública, que é uma questão de legitimidade, e pediria a minha exclusão do processo. Tá? Eu não faria isso, e já tenho isso na prática, eu já fiz essa questão na prática, e já foi definido tranquilamente isso pelo juiz aqui. Tá bom? Eu não faria embargo terceiro. Embargo terceiro eu deixaria por um soldado de reserva. É um processo muito longo para resolver um problema simples e rápido do seu cliente, tá bom? Eu faria simplesmente uma exceção de pré-executividade. Professor, quando eu precisar juntar algum documento ou objeto físico como prova, junto com a inicial, tem como depositar em cartório? Tem sim, Rafael. Isso aí nós vamos abordar nas próximas aulas sobre o depósito, porque isso envolve processo eletrônico, tá? O próprio, né, legislador já previu essa situação. Se você pegar a lei 11.419, se eu não me engano, o artigo 10º dessa lei, ele já fala expressamente como proceder. Eu só adianto para você que é simples. Você vai fazer uma petição para o juiz. Se for na inicial você vai já constar um tópico na inicial ali, explicando, ó, juiz, eu tenho uma série de documentos aqui que eu não consigo digitalizar, é impossível a digitalização, ou é fisicamente impossível a digitalização. Por isso eu preciso depositar em cartório. E aí, durante o prazo de 10 dias, você tem que, em 10 dias, apresentar uma petição em cartório, uma petição física mesmo, com esses documentos, com essas provas que você quer depositar, tá? É bem assim que funciona. Se for uma mídia digital, alguma coisa, você grava um CD ou um pendrive e deposita em juízo do mesmo modo. Mas eu vou detalhar isso para vocês mais na frente e ensinar como fazer isso também, tá bom? A Vera perguntou aqui, Vera, sobre entrar num processo de sigilo de justiça. A questão do segredo de justiça, Vera, é algo mais complexo, tá? Eu vou só adiantar um pouquinho para você. Primeiro, se você não é parte e nem procurado da parte, você não vai conseguir acessar. Você teria que ter a procuração para atuar nesse processo ali, para acessar esse processo de segredo de justiça. Então, você teria que juntar a procuração no processo para conseguir ter acesso a ele, tá bom? O Márcio pergunta sobre a réplica do CPC, se ela é obrigatória ou não. Ô, Márcio, a réplica não é que ela é obrigatória, tá? Ela só vai incidir nas hipóteses que o CPC mesmo prevê. Quais são essas hipóteses? Quando a parte ré, ela apresentar fatos modificativos, extintivos e modificativos do direito do autor, tá? Ou trouxer documentos novos que ensejam a manifestação. Se for uma defesa de mérito direta, se ele simplesmente negar o que eu estou falando, em tese, não é cabível a impugnação, a réplica, tá? Impugnação ou réplica são sinônimos aqui no Código de Processo Civil, tá bom? Mas, normalmente, o juiz, na prática, tem contestação, ele abre vista à parte autora para impugnar. E você, né, como advogado da parte autora, não vai perder a oportunidade de falar em favor do seu cliente ali, tá? E a gente vai ensinar vocês a fazer isso. Aqui a Tatiana, uma pergunta perfeita, tá? Eu vou responder essa também. Ela coloca aqui, necessariamente, na fornecimento de documentos por terceiros, necessariamente essa parte deve ser incluída no polo passivo a fim de ser obrigada a exibir o documento?
Não, Tatiane, essa é uma pergunta muito, muito, muito inteligente, tá? A exibição de documentos ali, de terceiros, eu não preciso integrar a relação processual. Na verdade, todos têm o dever de cooperação com o Poder Judiciário. Então, nessa situação concreta, basta, na verdade, que eu fale para o juiz, naquele tópico específico ali, que o documento está em poder daquela instituição, daquela pessoa jurídica, tá? E que descreva o endereço dela, onde que vai fazer, para facilitar para o juiz onde que ele vai diligenciar, e coloque. E o juiz vai intimar essa parte, ele não vai citar, né? Ele vai intimar essa parte para que faça o fornecimento das informações. Obviamente, esse terceiro, ele tem uma possibilidade ali dentro do Código de Processo Civil de fazer um escuso. Olha, eu não posso fazer essa informação porque ela está envolvendo uma hipótese de sigilo bancário ou envolve um sigilo fiscal e assim vai, tá? Mas ele não necessariamente tem que ser parte do processo, tá bom? Pode ficar tranquilo, eu não preciso qualificar como parte ré ali do processo, tá? Eu vou qualificar o réu, só aquele réu mesmo da demanda. Terceiro ali, eu só vou pedir, na verdade, a exibição do documento. Bem, pessoal, acho que eram essas as perguntas, né, que tínhamos aqui. Eu agradeço mais uma vez de coração a todos e todas que participaram dessa aula. Quem gostou da nossa aula de hoje, peço que compartilhe aí, tire uma foto, print da nossa aula de hoje, compartilhe e marque lá no Cível na Prática no Instagram, para a gente conseguir difundir ainda mais esse canal, essa comunidade jurídica, para a gente enriquecer cada vez mais o nosso debate e ajudar, né, vocês a cada vez mais a aperfeiçoar as suas petições em geral. Eu agradeço a todos e qualquer dúvida podem mencionar pelo direct ali no Instagram para a gente tentar ajudar vocês aí no dia a dia, tá? Eu agradeço, uma boa noite a todos e todas, e se alguém tiver mais alguma dificuldade, fiquem à vontade de me provocar, tá bom? Eu agradeço mesmo e agradeço mais uma vez ao Dr. Rodrigo Alvarez, seguem ele lá também no Criminal na Prática, é uma pessoa fantástica, graças a ele a gente está aqui hoje, fazendo essa aula e iniciando esse projeto que acredito eu que vai ser um sucesso, tá bom? Com relação ao material, só para repetir aqui, tem algumas perguntas, a gente vai deixar esse material da aula de hoje lá no Telegram, tá? A gente vai disparar para vocês, então vocês precisam se inscrever no nosso canal no Telegram, a gente já colocou aqui para vocês, tá bom? Então não percam isso, é só clicar no link aqui que a gente está colocando para vocês, que vocês vão colocar, né, o acesso ao Telegram e eu vou passar para vocês essa informação, tá? Quem não tiver o Telegram, tá? Tenta se cadastrar lá, porque é muito importante, é uma ferramenta muito útil, muito prática para vocês trabalharem e receberem informações. Eu não vou só disponibilizar esse material de hoje, a gente vai ficar ali tentando produzir materiais semanalmente de conteúdos de jurisprudência aplicado à sua prática do dia a dia, tá bom? A próxima aula vai ser na próxima segunda-feira, então nossos encontros serão todas as segundas-feiras, às 21 horas de Brasília, às 20 horas de Mato Grosso do Sul. Aguardo vocês todos lá, tá bom? Por enquanto a gente não está com o Facebook, tá, Fernando? A gente está com o Instagram, @Cível na Prática, e o Telegram, tá bom? Para a gente fazer, aos poucos a gente vai ampliando as nossas redes sociais para difundir cada vez mais as informações para isso, tá bom? Podem ficar tranquilos com isso, que a gente vai informando isso para vocês, tá bom? E mais alguma outra dúvida, a gente está à disposição lá no Instagram, tá? Um grande abraço, a gente vai ficando por aqui. Uma boa noite a todos e a todas, tá? Nos vemos na próxima aula Cível na Prática.